Será que a bebida esconde a frustração com o casamento? Olha, às vezes acho que ele queria ser solteiro, mas não diz por conveniência social. A liberdade de beber e não dar satisfação me afeta demais. Olha só, não minimiza o alcoolismo. Numa guerra, você não minimiza o seu inimigo. Sempre que você, numa guerra, subestimar o seu inimigo, você vai se surpreender. Não minimiza o alcoolismo de quem você ama, imaginando uma única situação como o responsável por aquilo. É uma frustração no casamento. Isso pode ter sido desencadeante? Isso pode ser algo que facilita e favorece o alcoolismo acontecer? Pode. Né? Uma frustração por quê? Porque qualquer coisa que dificulte lidar com sentimentos tende a fazer com que a gente tome decisões piores para um alívio imediato. Se a gente não tiver condições muito equilibradas de suportar esses sentimentos difíceis. O alcoolismo se aproveita muito disso, porque ele é uma receita mágica para mudar os sentimentos. Eu pego uma substância e mudo meu sentimento na hora. Então o álcool pode entrar nisso, mas agora a bebida esconde a frustração do casamento. Se a bebida está atrapalhando o casamento nesse nível, a ponto de você se preocupar com isso, né? E está assistindo isso, isso já é um sinal de, olha, tem mais do que só isso. A doença do alcoolismo ela vai se estabelecendo conforme a pessoa bebe também. Tem gente que é mais rápido, tem gente que demora mais, mas depois vira uma coisa paralela. Começou depois que a mãe faleceu, começou depois de uma tragédia que aconteceu. Pode acontecer isso? Pode. Nem sempre, mas pode sim. Só que, às vezes, aquilo lá até já foi superado ou modificado, né, devido às proporções, e a pessoa não para de beber. Por quê? Porque é um alcoolismo. É alcoolismo. Ele é uma entidade por si só. Não é só a frustração no casamento. Agora, quando você me fala também, olha que interessante como é que as coisas vão acontecendo num contexto. Elas vão acontecendo com uma ação e reação dentro de um relacionamento. Quando eu passo a me comportar de determinada forma, eu começo a estimular as pessoas ao meu redor a se comportarem em resposta a mim. Né? Uma coisa que a gente nem pensa para fazer isso. E o que eu ensino basicamente é pensar sobre isso. E dar estratégias e ferramentas para você entender como ativar o melhor lado do outro e não o pior. Mas perceba, quando você fala, a liberdade de beber e não dar satisfação me afeta demais. Então o que está acontecendo? Você está numa guerra e você está mostrando para o inimigo que você tem essa fragilidade. Você fica muito chateada porque ele não te dá satisfação. Isso por si só tende a causar no outro uma ânsia maior do que se não tivesse isso, por liberdade. Às vezes era uma coisa pequena, mas aí mostra, não, mas meu Deus, eu fico muito, me afeta demais você não me dar satisfação o tempo todo. Isso tende a criar, ainda mais se tem outros atritos na relação, tende a criar maior desejo de liberdade. Eu expliquei isso numa outra live recentemente, sobre o quanto a liberdade, o senso de liberdade é importante. Então, se você seguir tentando causar mudança através dessa coisa, mas me incomoda isso. Se incomoda você, é problema seu. Se incomoda você, é problema seu. Eu não estou dizendo que isso é pequeno ou que não importa. Não é isso, não me leve a mal. O que eu estou dizendo é assim, se incomoda você, é um problema seu. O que isso significa? Significa que você precisa olhar para isso e pensar, como é que eu posso resolver isso? Que me incomoda. O que eu posso fazer para resolver isso? Porque a partir do momento em que você entende que se incomoda você é um problema seu, e eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer para resolver isso, o mundo se abre. O mundo se abre porque você começa a ter oportunidade de pensar com perspectiva sobre as coisas. O que eu posso estar fazendo que está gerando essa rebeldia? Que a rebeldia ela ocorre em resposta a algo, na maioria das vezes. Em resposta a algo. O que será que eu posso estar fazendo? Ou como é que eu poderia, né? Porque se eu amo alguém, eu estou casado com alguém, e essa pessoa está se sentindo sobrecarregada com as expectativas da cabeça dela, ou sei lá, ou sufocada, se eu amo essa pessoa, eu vou ter, e eu quero que funcione esse relacionamento, eu vou ter algum interesse em pensar em formas compatíveis com o relacionamento para que essa pessoa se sinta melhor, não só eu me sentir melhor, para a gente construir juntos uma forma de se relacionar que possa progressivamente ir deixando a gente mais satisfeito um com o outro. Um relacionamento real é assim.
Você vai crescendo com a pessoa, você vai fazendo combinados, você vai buscando maneiras de se relacionar cada vez mais adultas, considerando nem sempre só o seu sentimento. Doideira isso, né? Nem sempre só o seu sentimento. Mas observando o que é importante para o outro, sem minimizar nem o que você precisa. Não tem nada de errado com o que você precisa, mas às vezes você está confundindo um desejo, uma necessidade tua com um capricho. Ah, Vitor, eu me incomodo muito que ele não me dá satisfação. Ah, eu tenho uma necessidade de que ele me dê satisfação. Não. Talvez você tenha uma necessidade de segurança, talvez você tenha uma necessidade de se sentir amada, e quando ele faz isso você não se sente amada. E aí você está confundindo uma estratégia, que é ele te dá satisfação no nível que você quer, com uma necessidade, você se sentir segura e amada. Se você confundir necessidade com estratégia, você vai ser tirana com os outros. E você não vai achar um ponto em comum que satisfaça todo mundo. Não porque não dá para satisfazer sua necessidade, não tem nada de errado com ela. Mas nunca confunda uma necessidade com uma estratégia, um capricho. Um capricho só pode ser desse jeito. Não. As necessidades, por natureza, elas têm várias formas diferentes de serem satisfeitas. E na imensa maioria das vezes, quando isso é muito esclarecido, primeiro para ti, o que você precisa? É muito mais fácil depois buscar com o outro formas, entendendo também o que o outro precisa. É muito mais rápido gerar uma conexão e achar uma solução em minutos. Tá? O maior desafio não é pensar na solução. É, antes de pensar na solução, entender a conexão. Você se conectar com você e também você começar a perceber o que o outro precisa. Se conectar com ele. Né? A solução chega rapidinho. O que demora ou que dá trabalho é isso. Quanto mais você focar em entender isso e buscar essa conexão, o resto é consequência, é muito rápido. Né? Uma pessoa que você casou, né, já tem uma história com ela, tá precisando organizar essas coisas. Certo? E o alcoolismo ele vai se aproveitar disso. Não é que isso causou o alcoolismo, mas o alcoolismo vai se aproveitando de dificuldades no relacionamento. Ele vai se aproveitando de dificuldades de comunicação. Ele vai se aprofundando para criar terreno para ele sequestrar a pessoa que você ama e matar ela embaixo do seu nariz. O inimigo não é o seu marido. Ah, ele parece que quer ser solteiro. Não, o inimigo é o alcoolismo. Tem uma pessoa por trás desse comportamento que hoje está ruim.